hoje a nossa live vai ser com uma convidada muito especial, com a Jordana de Castro. Para quem já teve a oportunidade de ir lá no Instagram dela, você vai ver que é uma pessoa que tem um conhecimento fantástico sobre desenvolvimento da linguagem infantil. Ela também está compartilhando muito material sobre multilinguismo. Então, se você está nesse processo de criar uma criança bilíngue, trilíngue, ela é uma pessoa excelente para te orientar. E ela é uma fonoaudióloga. Então, olha só que prazer, né? Poder ter uma fonoaudióloga dando esses conselhos sobre bilinguismo pra gente. Ela é formada pelo FMG. Ela é especializada em linguagem, trabalha com crianças já faz 7 anos. E olha que eu achei isso maravilhoso. Ela tem experiência com clínica e ela tem e também tem experiência em escolas e trabalhando numa equipe de educação especial. Quando ela me falou isso, eu fiquei assim, que coisa maravilhosa, maravilhosa. É muito legal, ela está se dedicando a estudar multilinguismo. Ela tem um Instagram com conteúdo muito, muito massa, que ela compartilha conhecimento sobre esses assuntos. Espero que você, quando acabar essa live, dê uma olhada lá, se você já não conhece. É o Fonolingue e segue ela, porque ela é maravilhosa. Então tá, gente, vamos lá. Ela está entrando aqui, já pode mandar solicitação para participar aqui, Jordana. E a gente vai fazer agora essa live. Eu achei legal também que teve famílias que fizeram perguntas pra gente. E a gente vai responder. Espero que vocês possam entrar aqui, vem participar com a gente. Mas você, se você não teve a oportunidade de fazer uma pergunta ainda, pode fazer pergunta pra gente, tá? Pode colocar sua pergunta aqui nos comentários, que a gente vai ter o prazer de responder, beleza? Aqui ela tá entrando. Ah lá. Ai, que legal. Eu tô muito feliz, gente. Tô muito feliz por poder conversar com a Jordana. Ah! Hello! Hello! Oi, gente! Hey, guys! Tudo bom, Jordana? Seja muito bem-vinda. Muito Oi! obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite de vir conversar com a gente e falar sobre esse assunto tão bom, que é o Oh, bilinguismo obrigada a infantil. você, eu tô muito feliz. Eu adoro seu trabalho. Tá sendo maravilhoso estar aqui. Obrigada. E eu adoro o seu trabalho também. Pode ter certeza que eu aprendo muito com o seu trabalho. Já estava aqui te apresentando, falando de você para o pessoal. Quanta gente já! Que Olha bom ter aí, temos vocês fono aqui. penetrada. Olha que legal, mais fono aqui participando com a gente. Vamos mandar pergunta, hein? Eu quero ver mandar pergunta. E se você conhece outras pessoas que podem se beneficiar dessa live, dos conhecimentos que a Jordana vai compartilhar com a gente, convida, manda aqui uma mensagem, clica aqui no botãozinho ali de enviar, manda essa mensagem, chama outras pessoas para vir assistir com a gente, tá bom? Então, vamos lá? Tá preparada? Vamos! Manda ver. Ó, a gente recebeu algumas perguntas de famílias, mas vamos direto para uma pergunta muito importante. Inclusive, eu sei que você fala uma coisa muito importante que são os marcos, né, do desenvolvimento linguístico da criança, e eu acho que isso é super importante para as pessoas saberem, para você saber o que esperar, né? Onde é que minha criança tá? Será que eu devo me preocupar? Ai, será que eu devo procurar uma fono, né? E eu sei que você vai falar um pouco sobre isso. Mas eu queria saber um pouco sobre essa questão de ensinar inglês e português para a criança ao mesmo tempo, ou ensinar português primeiro ou inglês depois, ou vice-versa, que é o tal do bilinguismo simultâneo, né? E o bilinguismo sequencial. Pode explicar um pouquinho para gente, quem tá começando a entender essa coisa de bilinguismo agora, qual que é a diferença dos dois? Isso. Tem essa diferença, e muitas vezes essa diferença é bastante importante, principalmente para a gente avaliar e ver como que a criança está indo em cada língua. Uhum, Então, o bilinguismo simultâneo, o nome já diz, né? É quando a criança ela é exposta desde que nasce, ou a gente considera até antes dos 3 anos, nessa fase, antes dos 3 anos, ou desde que nasce, ou até os 3 anos, exposta a duas uhum. línguas ao mesmo tempo. Então, isso a gente chama de bilinguismo simultâneo. O sequencial é quando essa criança é exposta depois dos 3 anos. Hum. Então, é interessante porque quando a criança. Deixa eu só
pegar um papelzinho aqui, que é como se fosse assim, ó. A língua X e a língua Y. Esse é o bilinguismo simultâneo. Não sei se vocês conseguem ver. As Aham. duas línguas ali dentro do cérebro da criança. O bilinguismo sequencial é como se uma língua tivesse aqui grandona, maior, e a Uhum. outra ligadinha nela. Hum. Entende? Quando a criança é exposta sequencialmente a uma língua, ela precisa da base daquela primeira para poder adquirir e aprender a outra. Faz sentido. Então, sequencialmente, a criança bilíngue, ela precisa primeiro de uma base na sua Uhum. L1, né, que é a sua língua materna. E a simultânea não existe L1 e L2, existem duas L1s. São duas línguas Aham. maternas, porque ela aprende tudo junto, né? Legal. Que legal. E E é assim, o cérebro. Oi, perdão, pode falar. pode continuar. Não, mas você ia acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Que eu ia dizer que as duas coisas são boas, né? As duas coisas Legal. funcionam. As crianças vão aprender, vão ser bilíngues dos dois jeitos. Mas quanto antes, né? Quanto antes essa criança é exposta a essas duas línguas, algumas especificidades daquelas línguas vão ser mais absorvidas, sabe? Então, uma Uhum. criança que é exposta, quanto mais cedo exposta naquela língua, ela vai ter menos sotaque, por exemplo. Ela vai Uhum. soar como um nativo, mais como um nativo, porque a Uhum. fonologia, que são os sons dessa língua, ela é adquirida um pouquinho mais cedo. Então, assim, Sim. são algumas coisas, né, que a gente pode. Acho que mais pra frente também a gente vai comentar sobre período de silêncio e várias outras coisas que também tem a ver com se é um bilíngue simultâneo ou se é um bilíngue sequencial. Interessante. E o cérebro definitivamente armazena de maneiras diferentes. Quando a criança é uma bilíngue simultânea, o cérebro processa de uma maneira muito parecida. Quando é uma bilíngue sequencial, o cérebro já processa esse segundo idioma de um jeito um pouco diferente, né? Isso. E quanto mais o tempo passa, mais dependente, vamos dizer assim, é a L2 da L1. Hum. Então, um adulto, por exemplo, aprendendo uma língua, a gente se baseia muito, né, na nossa língua materna para aprender a outra. Isso é completamente natural, é o cérebro ali cortando caminho, né? Uhum, claro. Mas é isso que acontece no cérebro, nessa diferença, né, entre esses dois tipos de bilinguismo. Então você falou que não é necessariamente melhor do que o outro que a criança vai aprender normalmente, mas vai ter diferença no processo de aprendizado, né? Uhum. Como ela processa de um jeito diferente. Você pode mostrar um pouquinho dessas diferenças, assim, de como é que a criança vai adquirindo junto? Por exemplo, aquele negócio, a criança aprende os dois idiomas e para ela as duas línguas são iguais, né? Tem casos que a criança nem vê a diferença. Ah, fala tal língua. Hã? Ou Uhum. fala numa língua e depois traduz em outra. Ah, por que que ele repetiu, né? Você traduzir para criança, ela não tem na cabeça dela, vou falar inglês, vou falar português assim, né? Tão claro. Uhum. Muitas vezes né? Se ela for parar para pensar nisso, ela vai pensar, é o jeito que a minha mãe fala e é o jeito que meu pai fala. Então, Uhum. quando eu for falar com a minha mãe, vou falar desse jeito, e quando eu vou falar com meu pai, vou falar desse, né? Não tem essa separação de língua inglês, português, espanhol, enfim. Sim. Mas a criança, desde muito cedo, ela já percebe que são coisas diferentes. Ela já Uhum. percebe que são sons diferentes, ela percebe, né? Tem estudos com bebezinhos que eles percebem quando é uma língua que eles conhecem, quando que é uma língua que eles não conhecem. Eles já têm essa diferenciação dentro deles. Mas não é algo claro assim, sabe? De português e inglês. Mas Sim, uma é coisa legal, igual para Anne, eles, né? É igual, mas eles conseguem fazer. Então, eles não estão confusos.
Eles não vão chegar e virar para uma pessoa que fala português e falar inglês com elas. Eles bem novinhos já conseguem fazer essa distinção, né? Já conseguem fazer essa distinção, exatamente. E, e assim, os pais depois podem explicar e falar, olha, você é bilíngue, você fala inglês e português. E aí, com o tempo, as crianças vão tendo essa curiosidade também, porque eles percebem a diferença. E não tem Aham. problema falar e explicar, né, para eles desde cedo que são línguas diferentes, não tem problema. Mas dentro deles eles percebem, mas não é tão claro assim como é pra gente. Que interessante. É muito legal. E no caso da criança que já tem o bilinguismo simultâneo, o que a gente vai ver de diferença na hora que ela está adquirindo? Como é que o cérebrozinho dela, depois dos 3 anos, como é que o cérebrozinho dela de repente leva assim esse choque, né? Essa língua diferente? Como é que normalmente a criança recebe isso? Uhum. No bilinguismo sequencial, né, no É caso. sequencial, perdão, isso. Isso. Aham. Então, ela recebe como algo diferente. E tem algumas peculiaridades, né, nesse processo de bilíngues sequenciais. Geralmente, os bilíngues sequenciais, a gente fala que é depois dos 3 anos, mas eles acabam se tornando sequenciais na maioria das vezes, né? Claro, tem vários contextos, né? O bilinguismo é legal por conta disso, porque são vários contextos. Se uma pecinha muda, muda tudo, né? Uhum, Mas na maioria das vezes eles têm acesso a outra língua na escola, né? No período escolar. uhum, Então eles já percebem que a língua falada na escola, ela é diferente da língua falada em casa. E tem algo que aparece, assim, em muitos casos, que é o período de silêncio, que a gente chama. hum, Que é quando a criança fica meio travadinha, sabe? Ela não fala a língua. Ela assiste a aula, ela, né, vê, percebe os coleguinhas, até brinca quando não é brincadeira que precisa falar, né? Interage com os coleguinhas, mas ela fica caladinha na dela. E a gente precisa falar sobre o período de silêncio, porque muitas vezes os professores. Anne, tá me vendo? oi? Sim? Ah, Oi? tá. Muitas vezes isso pode assustar um pouco, né? Talvez os professores, quando não sabem, ou até a família, de falar: Meu Deus, o meu filho não fala na escola, o que está acontecendo, né? Dá E o medo, calma, né? que isso é natural. Dá um medo, sim. Calma, mas isso é natural. Se chama período de silêncio. E o que acontece no período de silêncio? Não é algo assim que a criança tá ali travadinha, sabe? Ele tá processando a linguagem. Imagina, Uhum. até a criança falar as primeiras palavrinhas, a gente fala que é entre os 10 meses e os 15 meses, ali naquele período, né, do bebê, que ele vai falar as primeiras palavras. Olha só quanto tempo ele esperou para falar as primeiras palavras. Esperou entre aspas, né? Porque Só ele tá processando, ali né? observando, processando e tentando e tal, não sei o quê. Então, como que a gente vai Uhum. cobrar de uma criança que está sendo exposta agora a uma nova língua, que ela fale, né? Toda serelepe lá, como todos os coleguinhas. Calma, né? Ele vai passar por esse período de processar aquela língua mesmo. E durante o período de silêncio, ele não é um período passivo, então ele está observando, ele está ouvindo todo mundo ao redor dele. Ele Uhum. tá, às vezes é muito comum você ver criança repetindo baixinho as Hum, coisas que elas ouvem ao redor, que né? interessante. Ela tá ali ó, fazendo um treinamento. Sabe quando o bebê balbucia, quando o bebê dá as primeiras. A criança também faz isso durante o período de silêncio. Então, Hum. ela tá ali, às vezes, treinando, aí às vezes ela repete, solta uma palavra, às vezes ela decora uma frase, né, que ela sempre ouve alguém falar e repete. E assim ela vai adquirindo aos pouquinhos. E quando você vê, ela já está interagindo naquela língua. Mas ela teve que passar por esse processo. Ah, Legal. Jordana, todas as crianças passam por esse período? Meu Deus do céu, meu filho não passou. E agora? Não, gente, se o seu filho não passou, não tem problema. Mas se o seu filho está passando, olhe, tenha esse olhar paciente de que ele está absorvendo aquilo, né? Sim. Então, quando, por exemplo, se um professor
vier com uma queixa de que a criança está calada na escola, é importante a gente levar em consideração isso, né? Uhum. Esse período de silêncio do Sim. bilíngue sequencial. E é Uhum. importante perceber que a criança ela só vai agir daquela maneira em contextos em que aquela língua nova é falada. Porque quando é em contexto que a língua dele é L1, que é uma língua confortável, Sim, que ele tá com... dominante, Uhum. falada, ele age normalmente. Então, essa criança não tem mudança de comportamento nesse contexto, tá? Uhum. Então, é bem específico mesmo do contexto de L2 que isso acontece, Sim. sabe? E a gente tem que ter paciência e estimulando, enfim, e observando a criança que, com certeza, logo, logo vai passar. E isso acontece em casa também? A minha criança não foi para uma escola bilíngue ou não foi aprender inglês na escola, mas eu tô agora, depois que a minha criança já fez 3, 4 anos, eu decidi inserir o inglês. Esse período de silêncio acontece em casa também? Acontece também. É o período de processamento mesmo. Você deve perceber muito, né, Anne, nas suas interações, assim, talvez quando é a primeira vez que a criança ouve o inglês, ela fica Uhum. meio paradinha, né? Ela fica Aham. com um olhar assim, opa, o que que tá acontecendo, né? Sim. E às vezes a primeira, a segunda não interage tanto, mas daí na terceira, na quarta, você, opa, parece que é outra criança. Aham. Ainda mais É, se os pais continuam estimulando em casa, né? Já dá um definitivamente. salto, assim. Agora eu tenho É que muito dizer, legal. agora eu tenho que dizer que como eu faço essa coisa da musicalização, a musicalização tem muito esse aspecto lúdico, tem muito o aspecto do estímulo musical que ajuda muito a destravar a fala. Então, nesse Muito. caso, quando a criança, mesmo a criança que entrou para aprender inglês depois, parece que ela consegue destravar isso com mais facilidade. Que cantar é mais fácil para ela. Às vezes falar ela ainda não está conseguindo, mas ela começa a cantar. Hoje eu acabei de terminar uma aulinha no meio. Eu tava fazendo, brincando e tal. Antes de começar a cantar música, o menino já começou. Hello, 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 my friend. Ele começou a cantar. Ele ainda não tá falando muito inglês. Ele entende, tá processando, mas não fala. Mas na hora de cantar, ele canta. E isso vai Demais. traduzindo mais. Vai traduzindo mais. A música é mágica, né, mesmo? Muito. E, e assim, é muito legal porque a música, ela ativa também outras áreas do cérebro, né? Que acaba ajudando Isso. também nesse processo. E as Muito. repetições, e a melodia, tudo isso vai contagiando a criança. E a criança, ela, ela se espelha, né, no outro. Todo o Uhum. aprendizado, ele é feito por espelhamento também. E, e aí, quando ela percebe, né, aquilo, né, para ela, assim, a tendência dela é devolver, né, e fazer também. É incrível. Com certeza. Mas além, a gente sabe que tem esse estímulo musical muito importante, mas você como fonoaudióloga, que tipo de estímulos que você recomenda para os pais darem, pais, professores também darem para essas crianças que estão passando por esse período de silêncio? Além de ter paciência, é claro. Uhum. Os pais podem ter paciência e continuar com a língua materna, tá? Não é Uhum, porque a criança está tendo esse período de apropriação de um outro idioma, eu acho que é a palavra mais certa, né? Ela começa a se apropriar daquele idioma. uhum. Você não precisa parar de falar o português ou a outra língua com a criança, não. Pode manter, tá? Pode e Legal. deve, porque é aquele vínculo. Então, assim, os pais dizem que a língua da escola é a língua que provavelmente se tornará a língua majoritária em breve. Sim. Então, assim, não se preocupe tanto, né, com aquela outra língua que está sendo inserida. Mas nesse contexto aí de que não é na escola, né? Por exemplo, quando é em casa, quando a mãe está fazendo. Depende do método também, né? Se ela está fazendo um método place and time, né, com a criança e escolhendo um momento para estimular o inglês, Uhum. continue com aquele momento, mesmo que você não tenha visto palpável o resultado, né? O Consistência, né? segredo, se existe um segredo, o segredo é continuar, né? Provavelmente, assim, quando é simultâneo, né? Quando é uma aquisição simultânea, as duas línguas elas vão surgindo no, né?
juntas, assim, né? Num fluir junto. E a criança tem acesso àquelas duas línguas desde sempre, e vai acompanhando o desenvolvimento, né? Num fluir mesmo. Quando é Uhum. um adicionar de outra língua, para uma criança que já tem uma base na primeira, né? Você também tem que ter essa paciência de continuar tentando, tentando, até que essa criança comece a produzir e tudo mais. E Legal. eu acho que assim, dica assim, de estímulo e tal, eu acho que a gente tem que usar a criatividade, né? Não tem receitinha mágica. Uhum. Mas quando a gente vai usar a criatividade, o que a gente tem que pensar quando a gente pensa em linguagem, Ana, é interação. Essa é a palavra mágica. Então, Escreve aí, gente. Interação. qualquer coisa que você for inventar para sua criança fazer, de brincadeira, de qualquer coisa, você pode inventar o que você achar melhor, né? Não tem uma receitinha mágica de faça isso, 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 né? É, Você pode cada usar a sua criança é única, né? criatividade. Principalmente você tem que conhecer sua criança, saber do que ela gosta de brincar, do que ela gosta de falar, do que ela gosta de, sabe? Em que Uhum. assunto que ela se interessa. E descobrir o que essa criança gosta, né? Já vamos adicionar mais um segredo nesse potinho de segredos. Descobrir o que sua criança gosta, conhecer a sua Uhum. criança, se conectar a ela e interação. Porque é dentro dessa caixinha da interação que a linguagem acontece, né? É. Porque o que é a linguagem? A linguagem é se conectar com o mundo, né? A linguagem é algo gigantesco, né? A gente às vezes fica falando de fala. Fala é uma partezinha que está dentro da linguagem. Mas linguagem é expressão facial, linguagem é leitura escrita, linguagem é gestos, sinais, linguagem é choro, é riso, linguagem é o que você usa para se comunicar, para se conectar, para pensar, para planejar o que você pensa, para pensar sobre o Uhum. presente, passado, futuro. Tudo isso você precisa da linguagem. Mas esse tudo isso aqui só tem uma razão. É conectar quem você é com o mundo. E quem é o mundo? É o outro, né? Quem é igual a mim. Uhum. É o outro humaninho. Então, linguagem só se desenvolve humano com humano. De fato, né? Entende? Então, a gente Completo. precisa oferecer situações de interação para a criança. E a criança, ela busca isso por si só, né? Ela já é uma maquininha, entre aspas, de querer descobrir o mundo. Uhum. E a gente precisa só facilitar e oferecer, né, de acordo com os objetivos que a gente tem, né, com aquela criança. Então, é interagir mesmo. Definitivamente. E no mundinho da criança, as pessoas, principalmente na primeira infância, as pessoas mais importantes são aquelas com quem ela tem uma conectividade afetiva, né? Então, Com eu certeza. sempre acredito na importância daqueles que estão próximos da criança de se envolver nesse desenvolvimento da linguagem. É essencial. Uhum. É, são os adultos, né, que estão próximos, que têm essa missão, né, de fazer isso acontecer, a magia acontecer. São os Ai, adultos. Então, é uma missão e uma responsabilidade nossa, né? De todo mundo que tem as suas famílias e suas crianças, de todo mundo que tem contato com as crianças, de todo mundo que trabalha com as crianças. sim, É isso uma é missão. maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu prego muito sobre essa questão da interação, então estou amando você falar sobre isso. E ó, um abração para as pessoas que estão entrando aqui. E se vocês têm Verdade, perguntas para Luíse. Jordana, a Luísa, Ai, a a Anne me Patrícia achará. Mardella. Que responsabilidade, sou sua fã. Essa funda é maravilhosa também, a É? Patrícia. Tá aqui. Obrigada. Nossa, obrigada de coração por vocês Várias estarem famílias. aqui e vão preparando as suas perguntas para Jordana, porque pra gente, né? Porque a gente vai ter o prazer de responder as perguntas de vocês. Eu tenho certeza que até esse momento, com tanta coisa incrível que ela está falando aqui, alguma pergunta você vai ter. Então pode mandar pra gente.
E Jordana, você, quando a criança, seja uma criança que está aprendendo as duas línguas ao mesmo tempo, né, simultânea, ou a criança que está aprendendo as línguas separadamente, acontece um período que ela mistura. E essa foi, inclusive, uma pergunta que uma mãe fez pra gente. O que que eu faço quando a criança mistura, começa a misturar os idiomas? Isso é uma coisa que eu tenho que me preocupar. Tem muita gente que já fica nervosa. E a criança está confusa? Isso é normal? Isso é ruim? Como é que é isso aí? Como é que tem um nome para isso, né? Como é que chama isso? Tem o nome. Eu acho que a gente até conversou antes, gente, no off, que a gente, que eu entendo, assim, que esse é o maior medo, assim, tá, dos pais. Que é quando a criança começa a misturar as línguas. Isso tem um nome, e só para a gente entender, isso é são fenômenos naturais do bilinguismo. Isso faz parte do bilinguismo. O bilinguismo, a gente tem que ter um outro olhar para ele, sabe? A criança Uhum. bilíngue, ela é diferente da criança monolíngue. Não são duas monolíngues, né? É uma bilíngue, é um outro olhar que a gente tem que ter, um olhar Legal. especial, né? Eu acho interessante a gente pensar nisso. E existe um fenômeno dentro desse fenômeno que é o bilinguismo, que se chama code mixing e code switching. Então, os nomes meio que, se a gente traduzir, a gente já consegue mais ou menos entender o que é. Eu vou explicar cada um deles, porque daí quem está criando crianças bilíngues e tal, com certeza vai ter um exemplo para dar, porque isso acontece 100% das vezes, em algum momento, isso acontece, tá? Uhum. O code mixing, o nome já diz, é quando tem uma mistura. E essa mistura, ela é ou dentro da palavra, no nível morfológico, né? Dentro da palavra, ou no nível sintático, dentro da frase. Então a criança pega partes de uma língua e partes de outra e faz bum! Inventa uma palavra nova para aquilo. Isso que é. Mas por que a criança faz isso? A criança, ela tá testando, ela tá experimentando. Isso de testar e experimentar, toda criança faz. Não é só criança bilíngue que faz isso, não. Esses testes, sabe? Uhum. De tentar manipular e ver, será que tá certo? Será que é assim? Será que não é? Claro que ela não pensa isso, né? Mas inconscientemente ela tá testando. Por Aham. exemplo, quem nunca viu uma criança falar assim, eu fazia, Aham. tá certo na norma? Não tá, não é na norma, né? Eu fiz. A norma é eu fiz. Mas a criança, ela generalizou, né? Nossa, parece que todo passado termina assim, então esse que é irregular, eu não sei o que é irregular, eu vou testar para ver se é. E a criança, ela fica inconscientemente esperando um feedback do adulto, do interlocutor, para ela Uhum. saber se ela está fazendo certo ou errado. Hum. A criança, ela testa. E no code mixing, quando ela faz essas misturinhas entre as palavras, ela também está testando, ela também está experimentando e ela também está esperando um feedback do adulto ou do adulto ou da pessoa que está conversando com ela. Hum. Então é o nosso papel dar esse feedback também. Então, assim, vamos dar um exemplo. É de. Deixa eu dar um exemplo. Eu até anotei aqui um exemplo em inglês. Deixa eu ver se eu acho. Que é. Ah, é, eu expliquei. Por exemplo, que ele juntou o speak com o passado do português. Olha só, Eu né? É expliquei. muito engraçadinho, é muito fofinho. E é um code mixing e às vezes assusta os pais, né? Fala, meu Deus do céu, e agora? Ele tá testando, ele tá experimentando a língua. E o que a gente tem que Uhum. fazer como interlocutor, como aquele que está ouvindo aquela palavra? Devolver na forma correta. Uhum. Então, you have spoken. Uhum. Entendeu? Então você está devolvendo a forma correta para a criança e tudo bem, ela vai ouvir e eu aposto para você, ela pode até dar uma testadinha de novo. Provavelmente ela vai dar. Pode ser que não, pode Aham. ser que sim, pode ser que ela dê uma testadinha, mas ela vai conseguir absorver a forma correta.
Legal. Então, o code mixing, ele acontece muito no período de aquisição de linguagem. Então, quanto mais a criança é exposta àquela língua, ela vai fazendo menos, porque ela vai Uhum. recebendo os feedbacks que ela precisa, entendeu? E aí Sim. ela vai absorvendo e vai diminuindo isso, esse code mixing. Pode acontecer dentro da frase também. Por exemplo, Uhum. o interrogativo do inglês a gente troca, né? Por exemplo, eu Uhum. não falo you are okay, eu falo are you okay? Eu estou fazendo Uhum. uma pergunta. Mas ela pode fazer esse code mixing dentro da frase, sintaticamente, pegando o jeito que fala em português, que é você está bem, né? Você está bem? E aplicando isso para o inglês. Então, ela pode falar you are okay. Uhum. Também é um tipo de code mixing, que ela está pegando a estrutura do português e aplicando no inglês. E aí, o adulto vai e dá o feedback positivo. Feedback Uhum. positivo não é corrigir, falar assim, não, tá errado, não é assim, nossa, não sabe falar, né? Não é assim. É só você devolver, né? Devolver. Eu gosto de comparar com um jogo de frescobol, né? Você devolve a bolinha do jeito certo e a criança vai e pega a bolinha É. e ela com certeza vai começar a diminuir isso. Esse é o Ela code tem mix. um post sobre isso, inclusive. Depois dá uma olhada Tenho, lá na página dela. tenho, verdade. Esse é o code mix, code mixing, esse é o primeiro. Eu falei que são dois, né? Então, o Sim, sim. segundo é o mais famoso, eu acho, Code que é o switching. code switching, isso mesmo. A Anne já sabe. Que eu sei que E eu o faço esse code tempo todo. a gente faz, bilíngues fazem, multilíngues fazem isso. E só para dizer que o code switching, ele é uma habilidade. Ele é uma habilidade cerebral. Ele não é um problema. Ele é uma estratégia cerebral. Então, por exemplo, né, quem aqui fala de mais de uma língua, com certeza já fez isso, vai se identificar. Eu estou falando naquela língua, né? Eu estou aqui falando com a Anne em inglês. A Anne fala português também. Então, eu sei que ela fala português e eu sei que ela fala inglês. Então, eu vou falar, ai, Anne, I wanna... sorvete. Eu sei que a Anne vai entender. Uhum. Mas eu não tenho essa palavra sorvete em inglês na minha cabeça. Ou na Tá me hora faltando esqueceu, né? vocabulário, eu esqueci. E aí é meio que simultâneo. Eu sei que ela vai entender, então vamos jogar isso no meio da frase. Então eu coloquei português e inglês na mesma frase para conseguir falar o que eu queria falar. Isso a criança pode fazer muito por faltar vocabulário em determinada língua. Então, se ela não sabe a palavra que ela vai falar naquela língua, ela vai inserir a palavra que ela sabe, né? Uhum. Como fala? A imagem mental da palavra que ela sabe, que é daquele conceito. Sim. Então, se eu não tenho ice cream, eu vou falar sorvete, porque é o único jeito de falar aquilo, que é uma bolinha e de sabor gostoso, que eu quero comer e tá calor e tal, é sorvete. Então, Sim. a criança faz muito isso, esse tipo de coisa, que é o code switching, quando está faltando vocabulário. Por exemplo, uma das formas, né? Uhum. Quando isso acontece, quando você percebe que a criança está fazendo isso porque está faltando vocabulário, o que você vai fazer? Dar vocabulário para ela. Então, Uhum. estimular aquele tipo de vocabulário para ela. Isso vai ajudar. Barulho. E ela pode fazer também para chamar a atenção, Anne. A criança sabe das suas habilidades. Então ela tá lá conversando com o pai, ou sei lá, com a mãe. A mãe tá conversando com o pai e não presta atenção nela. Aí ela vai e fala em outra língua, muda o jeito que ela tá falando, coloca outras palavras pra chamar a atenção. Aí o pai e a mãe olham pra ela. Também pode acontecer. Pode acontecer também de ter mais de uma pessoa no mesmo ambiente e ela virar Uhum. para um e falar de um jeito, e lá no meio da frase ela virar e continuar falando de outro.
Então, assim, o code switching, Super ele só sofisticado, demonstra né? super. E o code switching, ele só mostra o tanto que o bilinguismo torna a gente flexível cognitivamente. Uau. Então, só demonstra nossa flexibilidade cognitiva mesmo, de saber Sim. como falar em cada contexto, né? Então, assim, E é muito interessante. E uma coisa interessante é que não é só porque a criança esqueceu um vocabulário, acontece muito isso, mas é também às vezes o que é mais confortável. Se eu estou conversando com você e eu sei que você sabe falar inglês, como eu tenho as duas línguas ativas na minha cabeça constantemente, na hora que vier uma palavra, eu vou trazê-la. Vai vir o que está mais perto. Aqui, sabe quando está passando assim, eu garro o que está mais perto? Não Isso, é? e às vezes você agarra o que você acha que expressa melhor aquela Uhum. coisa que você quer falar, né? Porque a gente também É. tem umas preferências dentro da gente, e a criança também tem. Então ela Aham. vai usar aquilo que ela acha que consegue expressar melhor também, né? O Sim, que ela que quer dizer. fantástico E isso. é fantástico. E principalmente entre bilíngues, né? Isso acontece. O que a gente pode perceber assim com a criança? É Hum. que, apesar de saber, né, que tem um jeito diferente de falar com fulano, tem um jeito diferente de falar com fulano, às vezes a criança não está tão consciente de que se ela fazer o code switching com tal pessoa, a pessoa talvez não entenda o que ela diz, Hum. sabe? Então, eu acho que é interessante os pais irem manejando isso na criança também, sabe? E até Uhum. falando expressamente assim, ah, fulano só fala português, filho, sabe? E aí a criança Uhum. vai se adequando àquele contexto. E ela E vai, consegue, né? isso, ela consegue já se adequar. E uma coisa interessante, se a criança está fazendo muito code switching, ela tá ali se achando confortável nisso, tá legal para ela, e você quer estimular com que ela, né, separe mais as coisas, não que seja negativo o code switching, mas, né, Uhum. você quer ensinar isso, essa separação para ela, uma coisa muito legal é fazer a criança se comunicar com monolíngue, Uhum. porque não tem para onde, não tem outra saída, sabe? Então, Sim. assim, se você só falasse português, se eu soubesse que você é monolíngue, muito dificilmente eu iria usar palavras em inglês com você. Verdade? Porque a gente sabe, né? Até onde a gente pode ir em determinado contexto. Uhum. Então, por exemplo, uma coisa legal, assim, principalmente quem está morando fora, né? Se conecte com outros brasileiros, faz chamada pro vovô, pra vovó, né? Se conecte faça com que uma pessoa seja referência naquela língua na cabecinha da criança. Então pode ser o professor, pode ser, entendeu? Faz uma aula com a Anne vai ser a pessoa do inglês na cabecinha da sua criança, então ela vai ter que falar inglês, Com a né? gente é Finge que imersão aqui. ela vai entender assim que a Anne só fala daquele jeito, entendeu? Então ter esse referencial na cabeça da criança e também fazer com que ela se comunique mais com monolíngues vai fazer ela conseguir, sabe, separar Uhum. mais. Mas o code switching é fantástico, ele dura a vida toda e a gente usa ele mesmo. Sim. É maravilhoso, principalmente em culturas que são bilíngues naturalmente. Eu tinha muitos amigos da Índia e lá é um país, quer dizer, um país na verdade multilingüe, né? Mas muita gente lá fala pelo menos inglês e outra língua. Uhum. E entre eles ficam vai e volta entre hindi e inglês o tempo todo. É engraçado demais ouvir eles Que conversando. demais, Eu que amava, eu ficava dava demais. risada, que eu entendia metade da conversa só porque eles ficavam enfiando inglês o tempo todo. Então é uma coisa normal, é uma parte sofisticada do cérebro e a criança tem a capacidade de fazer a distinção. Não é sinal de confusão, né? A Não, criança tá não é sinal de super confusão. tranquila. Então quem tá aqui estava preocupado com a criança misturar uma língua com a outra, precisa se preocupar? Não, não precisa se preocupar. Pode escrever. Eu achei legal aqui que o Yuri falou: minha filha não fala assim, só fala yes. Agora, o yes é parte do vocabulário dela. É sim, aham.
Verdade. Significa que ela não sabe o que é sim? Não, não significa. E no momento certo ela vai conseguir reproduzir isso naturalmente, né? Uhum, com certeza. E provavelmente quando ela estiver falando com uma pessoa que ela sabe que só fala português, ela vai segurar um pouquinho esse S pra dentro dela, assim, e vai falar o sim, Hum. muito É. provavelmente. E Mas olha é só, normal, é natural. e olha que interessante. Quando tem uma criança, agora é uma questão da criança que está crescendo muito em uma língua e ela começa a ficar passiva em outra, né? A primeira, Uhum. vamos falar, tem duas coisas que acontecem aqui. Eu acho que uma acontece com mais frequência. A criança que está aprendendo inglês em casa, mas assim que ela começa a ir para o mundo lá fora, e o português é a língua majoritária, né? Aí o português começa a invadir aqui o pedaço e a criança começa a ficar passiva no inglês. Acontece isso, Uhum. né? Mas também, Sim. inclusive, uma mamãe aqui perguntou pra gente, ela tem um filho dela que está thriving, que tá, ela fez code switching, ela tá, tipo, tá assim, o filho dela tá maravilhosamente assim no inglês, mas ela tá falando que ele tá começando a ficar passivo no português. Hum. Talvez porque ele tá passando muito tempo com ela, não tá ouvindo muito. Aí o que essas pessoas fazem? Elas começam a ficar preocupadas. A minha criança tá passiva no inglês. Será que eu paro de falar português com ela? Ou a minha criança tá passiva no português. Será que eu paro de falar inglês com ela? Mudo a minha estratégia? O que eu faço? Aquela preocupação, né? O que você aconselha? Isso. Acho interessante a gente diferenciar o que é língua majoritária e o Uhum. que é língua dominante. Ok. A Muito língua bom. majoritária e minoritária tem a ver com o ponto de vista do contexto que aquela pessoa, aquela família está inserida. Então, Sim. quem mora no Brasil, a língua majoritária daquela criança é o português. Por quê? Porque é a língua do contexto dela. Se ela colocar o pezinho para fora, é português que ela vai ouvir. Se ela for na escola, os coleguinhas, é português que ela vai ter acesso no supermercado, no shopping, Uhum. em Ligar a todos os lugares. televisão. Liga a TV, tudo, né? A família, enfim, aquele contexto é a língua majoritária. Tá. Língua dominante e língua não dominante ou língua mais forte e língua mais fraca. Isso é do ponto de quando a gente fala do ponto de vista da criança. Então, por exemplo, quando ela é bastante exposta a uma língua e ela se sente mais confortável de falar naquela língua, a gente diz que aquela língua é a língua dominante da criança. Uhum. Então, esse segundo caso que você falou, olha que interessante. A criança está inserida num contexto de língua majoritária de português e a língua dominante dela é o inglês, né? É Interessante. possível, é possível. E também tem os outros casos de que a língua lá fora é a língua dominante e que a criança saiu para o ladinho de fora, foi para a escola, a, que, é, que é a língua do lado de fora é a língua majoritária, e quando ela Uhum. saiu, colocou os pezinhos para fora, foi para a escola, a mesma língua majoritária se tornou a língua dominante também. Uhum. Eu sempre gosto de orientar os pais a persistirem na língua minoritária. Então, vamos primeiro pensar nesse primeiro caso aí, de que a língua dominante dá match, né, com a língua majoritária e a língua minoritária é a que ficou dentro de casa e que é a mais fraca da criança. Vamos pensar nesse Tá. contexto aí. Então, uma família que está morando nos Estados Unidos, a criança está indo para a escola e os pais falam em português com ela dentro de casa. Uhum. Nesse sentido, assim. Tá. A língua da escola e a língua do meio externo, ela tem muita força. Muita força. Então, assim, quem está vivendo isso vai dizer que é mesmo. É muita força que a língua do lado de fora tem. A criança, quando ela entra na escola, eu não vou dizer 100%, mas a maioria das crianças vão adquirir aquela língua, que já não adquiriram antes, né?
Uhum. ainda não são bilíngues simultâneos. E aquela língua muito provavelmente vai se tornar a língua dominante, Uhum. na maioria do tempo. Porque o bilinguismo, ele também não é assim, né, Anne? Uhum. Agora o inglês é minha língua dominante, vai ser para sempre. Depende do Não, contexto e do uso, né? depende do contexto do uso. Então, é assim. Então, para essas famílias, continuem na missão da língua minoritária. Não se preocupem muito com a língua majoritária, porque ela já tem força por si só, Uhum. sabe? Ela já tem força suficiente por si só. Então, assim, é uma missão que você tem de entregar, por isso que a gente fala língua de herança, né? De entregar esse presente para essa criança, de persistir na língua minoritária. Então, é criatividade, dar o sangue mesmo para a criança continuar Musicalização bilíngue. musicalização, muita música, brincadeira, interação, tudo isso para a Sim. criança ter essa base da língua minoritária. Inclusive, Então, eu até falar que eu conheci crianças que tiveram oportunidade de fazer musicalização bilíngue na língua minoritária e as mães falaram para mim, olha, se não fosse por isso, a minha criança já não estava nem mais querendo saber dessa língua entendo. minoritária. Mas é porque cria uma associação tão positiva, tão gostosa, tem um estímulo tão bom para a criança, que aí ela acaba ficando. Eu postei sobre isso também, depois quem quiser pode dar uma olhada. Isso aí. Depois vocês vão ter que maratonar os nossos Instagrams. Agora vamos pensar nesse segundo ponto aí, né? Uhum. De uma criança que vive no Brasil e que a mãe fala inglês com ela. E tem pergunta aqui, deixa eu só concluir que a gente já responde. Que a criança, que a mãe, né, fala de inglês com ela e acaba que ela tá meio passiva no português. Sim. Não precisa parar de falar o inglês, isso é um ponto. Não precisa e não deve, porque você está criando uma criança bilíngue, você tem que dar estímulo nas duas línguas, certo? Então não Uhum. pare não desista do inglês. Pode mudar as estratégias do português? Pode. Às vezes, né? Nesse período de quarentena, a gente viu muita dificuldade nisso. E os pais que têm crianças bilíngues, principalmente porque as crianças não estão tendo muito contato com outras crianças, né? Com Uhum. brincadeiras e com a escola também, a escola virtual, as aulas online são diferentes, né? Não tem como dizer que Sim. é igual porque é diferente. Enfim, mas você pode mudar as estratégias, pode, né? Leva no parque, vai brincar com outras crianças que falam português, enfim. Ou Você faz pode fazer uma isso com ela, chamada, né? Com outras crianças. com outras crianças, e assim você vai meio que tirando a passividade. O que é a passividade? Nós, seres humanos, a gente ama uma zona de conforto, né? Então, assim, todo mundo faz isso. Igual, o português é a minha língua mais confortável, certo? Uhum. É a minha língua dominante. Eu sei que a Anne fala inglês. Uhum. Eu poderia estar falando inglês com ela aqui? Poderia, mas ia gastar muito mais energia do meu cérebro. Uhum. Ia ser muito mais cansativo. Então, o que que eu faço? Falo em português com ela, porque gasta menos energia. Então, assim, não é culpa da criança. Ela só está fazendo o que gasta menos energia. É. E a criança não tem essa motivação, sabe, Anne? Porque, por exemplo, se eu falasse com você assim, ai, Anne, eu preciso tanto melhorar meu inglês, vamos fazer, toda vez que você conversar comigo, converse em inglês, pra gente conversar sempre em inglês, e aí eu vou treinar com você. E aí Uhum. eu ia, né, eu ia segurar firme nessa motivação, e eu ia, mesmo que gastasse mais energia, eu ia estar falando em inglês com você, porque eu quero. Aham. A criança ainda não tem essa motivação. Por que que ela vai falar aquela língua se não precisa? Você tá entendendo do jeito que eu falo, Aham. entendeu? Então, assim, a criança precisa ter a necessidade de falar. Então, as Sim. estratégias têm que ser pensando bastante nisso. Então, conversar com outras pessoas, né? Aulas diferentes, Uhum. música, e assim você vai incentivando. Mas até nesse caso, da criança da língua majoritária ser a não dominante no momento, eu não me preocuparia tanto assim, não, porque
a majoritária em breve vai vir com força. Uhum. Então, continue no inglês, né? Se esse é o seu desejo. E logo, logo você vai ver que criança vai deslanchar no português Com também. certeza. Uhum. Com certeza. Nossa, que legal. Nossa, nossa. Eu não sei quanto a você, gente, mas eu tô aprendendo demais hoje. Vou ver essa pergunta aqui, né? Pipoca português criança. Jordana, você acha que a língua de herança precisa ter sempre tradução? Como assim? A Pipoca, gente, é um projeto muito legal de língua de herança. Depois vocês Hum. visitem. Eu A quero ver. Lucila, né? É Lucila. Precisa de ter tradução. Você está falando assim, quando o pai passa para a criança a língua de herança? Não, não precisa de traduzir, não. A criança vai adquirindo naturalmente, né? Aquela Uhum. língua. Quando é uma aquisição sequencial, assim, quando a criança já está mais velha e tal, ela vai se interessar mais, acho que ela vai se beneficiar bastante, assim, de um ensino um pouquinho mais formal, sabe? Porque ela já tem uma base, Uhum. então talvez seria legal, assim, algo um pouquinho mais formal, principalmente para começar, para deslanchar a língua de Sim. herança. Mas enquanto é criança, não, é na naturalidade mesmo, na espontaneidade. E como você falou, né? A linguagem não é só falar, é toda uma coisa, expressão corporal, expressão facial, gestos. E Uhum, eu acho que dá para colocar muito contexto, até para crianças um pouco mais velhas, só usando esses tipos de expressão, né? uhum, com E certeza. dando uma imersão para a criança nesse sentido. Com certeza. A imersão é fantástica, gente. Então, assim, se vocês tiverem oportunidade, né, de oferecer isso para suas crianças, para seus filhos, façam, porque, assim, imersão um mês de imersão equivale bastante, muitos meses de uma escola, né? Porque Sim. você está cercado, né? É aquela força que eu falei, né? A força da língua majoritária. Ela tem muita força. Então, acontece também. É, também pode ser explicado nesse caso de imersão, né? Muita força. Eu passei 8 anos nos Estados Unidos. Eu fui para lá sabendo um pouco, mas lá que eu realmente aprendi. E lá eu fiquei completamente imersa. Eu quase nunca falava português. Eu voltei faz um pouco mais de um ano e ainda o inglês é para mim uma língua, eu não vou dizer mais dominante, mas é basicamente igual. E ainda eu ainda estou começando a ter mais facilidade de falar português do que inglês, porque no início eu ainda travava para falar, travava um pouco para falar português. Inglês era mais fácil, para você ver como é que a imersão tem poder. E como que não é constante, né? A gente muda. É, Tem algo que eu vi, um estudo, não foi nem um estudo, foi um artigo de revista, alguma coisa assim, que eu vi aqui na internet, falando sobre a diferença dos bilíngues durante a quarentena. Crianças uhum, que foi nos Estados Unidos isso, bilíngues espanhol e inglês, né? uhum, Que é o mais comum lá. Crianças que antes tinham inglês como língua dominante, durante a quarentena, por terem ficado mais em casa, a dominância passou para o espanhol. uhum. E aí, provavelmente, quando elas voltarem para a escola, elas vão mudar de novo. Então, assim, não é constante, né? É assim, isso daí que é legal, assim, É lindo. do É lindo multilinguismo. demais. Então, o que uma mãe tinha perguntado pra gente era a questão sobre usar as telas. Ela, inclusive, estava falando sobre, perguntando sobre para mim, né, porque eu ensino inglês através da música. Ah, dá para eu ensinar inglês através da música com telas? Aí eu Uhum. dei uma respondida para ela lá, mas eu achei muito interessante saber o que você acha sobre essa questão do uso das telas. Eu sei que é um assunto bem polêmico. É um É, assunto quente. Um assunto do momento, no desenvolvimento infantil. principalmente É, agora na quarentena, que tá sendo difícil não usar tela, né? uhum. É, eu acho assim, a minha opinião pessoal é que nada é 8 e 80, sabe? Sempre tem como a gente equilibrar as coisas. Legal. O uso das telas, né, tem várias coisas, né, por trás dessa recomendação de não, de evitar o excesso, né? Uhum. É, é,
conteúdo que a criança acessa, né? É algo Sim. importante se pensar. É, a questão da dependência mesmo, né? A dependência de telas. Tem criança que só come assistindo Uhum. desenho, sabe? Assistindo, vendo tablet. Então, assim, tem uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e é algo até a nível mundial também, Uhum. recomendação da OMS, é evitar o uso de telas. Então, assim, vamos pensar na palavra evitar. Evitar não é que eles estão proibindo, eles estão chamando a atenção dos pais para essa problemática. Então, assim, Uhum. de acordo com a linguagem, né? A gente está falando agora nesse tema que a gente está abordando, linguagem, fala. O que que a tela traz? A tela é uma interação, não é uma interação, é um estímulo Uhum. passivo. Sim. E você lembra que a gente falou lá no começo da live? A linguagem, ela acontece na interação. Uhum. Então, estímulos passivos, eles não são benéficos para a linguagem, para o desenvolvimento da linguagem. E existem Uhum. estudos recentes dizendo que é fator de risco para atraso de fala, crianças que ficam muito em frente à tela. Porque elas estão Caramba. recebendo estímulo, sim, mas aquele estímulo é passivo. Ela não precisa responder, ela não precisa pensar, ela não precisa usar a linguagem dela, ela só está recebendo, 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 recebendo. Então, Uhum. esse é o problema do excesso de tela. Mas a gente pode transformar um estímulo passivo em estímulo ativo. Então, a gente pode continuar usando a tela, mas de uma forma diferente, transformando isso. Então, como? Você não vai simplesmente deixar a criança no canto com o tablet na mão e esquecer dela. Você vai, junto com a criança, assistir aquele vídeo. Você vai junto com ela perguntar, mostrar o que está sendo, mostrar para ela, apontar o que está sendo mostrado, perguntar para ela o que está sendo mostrado, cantar Uhum. junto com ela, dançar junto com ela. Uhum. E depois que o vídeo acabar, você vai conversar sobre o vídeo, você vai conversar sobre, vai perguntar para ela o que que ela entendeu, o que que Uhum. estava mostrando, e depois, quando você está tomando, dando, sei lá, dando banho na criança, você vai cantar a musiquinha que ela tinha visto naquele vídeo que ela viu. Então, assim, Aham. você está É isso que eu faço, transformando. é isso que eu faço. Nossa, é isso mesmo que eu faço com as famílias. Gente, dou ali aquele momento da imersão para fazer junto e depois dou outras coisinhas para eles usarem nesses momentos. Nossa, que legal. Isso. Então, assim, nesse jeito, você está transformando um estímulo que é passivo Uhum. e não é benéfico em um Uhum. estímulo ativo e totalmente benéfico. Sim. Porque a criança vai estar ali interagindo com aquele conteúdo, né? Aham. Então, o que você faz é o exemplo disso, né? Você tá ali, você tá no vídeo com a criança e você tá perguntando com ela, você tá falando com ela, né? Você tá Aham. cantando, os pais estão juntos, estão interagindo. Então, assim, esse que é o problema da tela, falando sobre linguagem e fala. Sim. Então, você pode transformar isso, sabe? Em algo benéfico para a criança. E E a usar se for para. recomendação. Oi, perdão, pode. Por favor, termina. Depois eu falo. Não, eu só queria falar um pouquinho sobre a recomendação da Uhum. Sociedade Brasileira, é que até os 2 anos a criança não tem acesso a telas sem necessidade, é isso que está Sim. lá. E dos dois, eu até anotei aqui direitinho para eu falar para você, é bem específico o que eles falam. Uhum. Dos dois, aos 2 anos, até os 2 anos, evitar telas sem necessidade. Dos 2 Uhum. aos 5, limitar para no máximo 1 hora. E Uhum. dos 6 aos 10 de 1 hora a 2 horas por dia, é isso. Caramba. Adolescentes de 11 a 18 até 3 horas por dia e não deixar virar à noite, sabe? Aquilo que. Tá bem diferente da E realidade, mas. É, mas eles fazem essa recomendação pensando muito nisso, sabe? De o Uhum. que que a criança está acessando, as noites de sono que ela está perdendo, a interação com os outros, com as coisas lá fora que ela está perdendo também. É que Então, assim, altera, né? A exposição da tela altera a produção hormonal, altera muita coisa. Eu estava uhum, lendo sobre isso.
Uma criança que tem excesso de exposição à tela, principalmente uma criança pequena que está ainda se desenvolvendo cognitivamente, ela tem o mesmo efeito do que se ela tivesse na cocaína. Olha só. Assim, eu não tô aqui falando, vamos ser sensacionalista, corta todas as telas. A gente sabe que é difícil a gente evitar completamente, a gente faz o que a gente pode, né? Mas Mas é definitivamente não legal a tem um gente efeito estar. benéfico. E é legal, assim, essas recomendações e falar sobre isso, porque é pra gente ficar ligado, né? Nas crianças. Hum, Então, assim, na hora da refeição, não tem necessidade de ficar com a tela ligada, entendeu? sim. Então, assim, sempre priorize. é, as- Essa primeira infância da sua criança é muito preciosa. É. É ali que tudo acontece, sabe? E Uhum. aquilo vai durar para a vida toda. É ali que ela está sendo formada. Então, assim, aproveite, porque vai passar rápido, primeiro, né? E Uhum. aproveite porque aquilo ali tá borbulhando, sabe? Então, assim, Pra ela quer aprender. explorar, ela quer aprender. A criança, ela quer aprender. Ela quer explorar, ela quer conhecer. Então, aproveite esse momento, né? Eu sei que é difícil, as mães estão sobrecarregadas, né? Muitas vezes as telas são um alívio para isso, mas tente Uhum. fazer isso um estímulo um pouco mais ativo, né? Tá lá Uhum. lavando louça, sua criança tá no tablet, vai conversando com ela. O que que você tá assistindo? Né? Uhum. Ai, vamos cantar junto, vamos cantar essa musiquinha junto. E assim, Uhum. né? A Você vai criança fazendo aos gosta disso. poucos, você vai fazendo aos poucos, tentando, sabe? Encaixar na sua realidade. Mas sabendo disso, sabe? Que não é benéfico, não favorece. Isso é muito importante a gente saber. Nossa, é muito importante mesmo. E quando a gente usar, que a gente use também para o benefício de acrescentar vocabulário, de ajudar Isso, na compreensão da educativo. pronúncia, né? Que a gente use então ao favor. E eu também gosto muito de falar que se você usa telas e você quer que a sua criança adquira essa segunda língua, e você quer que ela adquira esse idioma minoritário, evita telas na língua majoritária, evita porque essa língua já vai virar a dominante em algum momento, né? Como a Jordana falou Uhum, mais cedo. Se você coloca todo esse estímulo que é praticamente hipnotizante para a criança, ainda em português, a tendência é que vai ficar muito mais forte a língua dominante, a língua majoritária. Então, uhum, aproveitar, se for usar tela, que use na língua your target language, né? A língua que você quer que sua criança aprenda. uhum. Perfeito, perfeito. Isso aí. Ai, nossa, que maravilha! Eu tô tão feliz, Jordana. Você tem mais alguma Ah, eu coisa também. para concluir, para acabar aqui? É, só assim deixar uma mensagem, né, para os pais de que o bilinguismo ele não é exceção, né? Ele é a regra. Tem muito mais pessoas bilíngues no mundo do que monolíngues. Então isso não vai prejudicar a sua criança. Pelo contrário, a gente já sabe, estudos falam, né, que ajuda, é benéfico para as Sim. funções executivas, de atenção, memória, flexibilidade, controle, enfim, várias coisas, né? Que depois da outra live, só da gente falar disso, que a Aham. música também é muito ligada à língua, né? Que Uhum. também estimula as mesmas coisas que a língua estimula. Então, quando junta esse combo, é sucesso, né? E, e para ficarem tranquilos, né? De não, não ficarem tão ansiosos também, né? Porque mesmo que você não veja um resultado assim tão forte, assim, tão rápido, né? Que você vai ver com certeza, porque as crianças são incríveis, né? Elas Uhum. surpreendem a gente. Mas mesmo que aquilo que está sendo produzido não seja aquela sua expectativa, né? Isso eu estou falando de línguas, tá? De aprendizado de línguas. Você está plantando uma sementinha ali, né? Que ela vai brotar. Então não é em Sim. vão os estímulos que ela está recebendo, né? E qualquer dúvida sobre linguagem,
sobre se você tiver aquela pulguinha atrás da orelha dizendo, ai meu Deus, será que meu filho está se desenvolvendo bem? Será que tá certo? Será que tá... Quando a gente tem Uhum. essa pulguinha atrás da orelha, não espera não, leve para um profissional, né? Uhum. Ele vai te orientar. Pode ser, não necessariamente quando você leva na fono, seu filho vai precisar de terapia. Não, pode não precisar. A fono pode te dar só uma orientação e aquilo vai dar um Uhum. clique assim para você e vai mudar. Então, assim, não precisa esperar, né? Acho que já passou da hora da gente ficar com isso na cabeça. Ah, espero, né? Antigamente, espera até 7 anos, espera até... Não, espera até entrar na escola, não, né? Procure orientação, procure ajuda, assim que o seu coração apitar, né? Porque mãe tem um radarzinho, assim, lá dentro, Uhum. que apita, e às vezes a gente tenta silenciar esse radarzinho, sabe? Falando, não, deve ser coisa da minha cabeça. E Aham. aí, às vezes, alguém falou, porque a vizinha falou aquilo, nanã, e aí você vai silenciando o seu radarzinho, sabe? Não Uhum. silencia não, procura ajuda porque vai ser melhor. Quanto antes, melhor. E pode ser que não seja nada e você vai sair feliz, com muita orientação, para você Uhum. espalhar também a orientação para as suas amigas, para as suas vizinhas que te falaram aquela coisa. E assim a gente vai aprendendo e vai, principalmente que esse é o objetivo, né? É Uhum. favorecer com que a criança se desenvolva bem e feliz, Com né? os Com todos melhores os estímulos recursos. que ela possa ter, né? Isso, com certeza. Nossa, obrigada de coração, Jordana. Eu estou muito grata. Espero Ah, eu muito também. que a gente possa fazer mais lives falando sobre esses assuntos incríveis. Você tem muito conteúdo maravilhoso. Segue a Jordana, gente. Segue ela porque tem muito conteúdo lá para você que vai te ajudar demais, vai te dar muita orientação. Se Ah, só precisar de me alguma diga. ajuda, alguma orientação, já sabe onde ir. Olha lá. Obrigada, Anne. Você é show. É demais. Obrigada a você. Obrigada a todos Obrigada, vocês. Uma gente. boa noite. Um beijo. Tchau.